Olá, querido aluno e aluna do sexto ano A. A nossa videoaula de hoje é sobre o verbo to be. Vamos lá aprender um pouco sobre esse verbo, que é um verbo importante da língua inglesa e também é um verbo bem básico. Iniciando, nós trazemos aqui um pequeno texto que faz um resumo e conceitua o que é o verbo to be. O verbo to be, ele é um dos verbos mais utilizados da língua inglesa e pode ser traduzido como ser ou estar para a língua portuguesa. Não existe uma regra para saber quando ele significa ser e quando significa estar. É preciso que compreendamos o significado da mensagem, o contexto expresso como um todo, para então entender o sentido do verbo na frase. Nós temos o exemplo aqui abaixo. I am a doctor. Eu sou médica. Observe aí que a tradução é do verbo ser. A outra de baixo. Observe a utilização do I e do am, a mesma forma, só que aqui de maneira diferente quando traduzimos, como o verbo estar. I am at home. Eu estou em casa, certo? Então depende do contexto para sabermos se a tradução é o ser ou se a tradução é o estar. Continuando, como o verbo to be se apresenta no inglês? Aí nós temos aí, o verbo to be se apresenta de três maneiras, como am, o is ou are. Ele é apresentado nas frases dessas três maneiras. E é importante que a gente lembre que o verbo to be, ele é sempre acompanhado dos pronomes pessoais, que é um conteúdo que nós já estudamos. Aí nós temos aí relembrando, né? Lembrando, I, eu e o, você, he, ele, she, ela, it, ele, we, nós e o, vós, they, eles. É importante que a gente lembre dos pronomes pessoais, dos personal pronouns, para que a gente possa bem entender o verbo to be. É bom saber também que o I, que é o pronome pessoal, é sempre acompanhado pelo am. É importante que a gente saiba disso e não esqueça. É importante também saber que o we e o they, que são pronomes pessoais, são sempre acompanhados do verbo to be quando ele se apresenta como are. E é bom saber também que o he, o she e o it são sempre acompanhados pelo is. É muito importante que a gente saiba disso. Continuando, mas como se constrói as formas verbais nas frases, que é o que realmente interessa para a gente e o que nós vamos ver na atividade? Vamos lá. Tem três formas verbais do verbo to be se apresentar. O verbo to be se apresenta nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos lá ver como que se constrói? Então, aqui nós temos a forma afirmativa, a forma sem contração, normal, e a forma contraída. Observe que o I vem acompanhado sempre do am, o you acompanhado do are, o he acompanhado do is, o she também do is, o it também do is. E o acompanhado do are, e o também do are, e o they também do are, como nós falamos anteriormente lá, naquela imagem. E nós temos a forma contraída. Observe aqui que foi retirada da forma aqui verbal, né, do verbo to be, a primeira letra, e colocou-se aqui uma apóstrofe. Nas frases, o verbo pode vir desta forma, certo? Que é uma maneira de se pronunciar de uma forma mais rápida, ok? O verbo to be também tem a forma negativa. Observe que aí foi acrescentado a partícula not. A diferença da forma afirmativa para a negativa é que foi acrescentado aqui na estrutura a partícula not, que é uma partícula de negação que significa não. E aqui também nós vemos a forma contraída, certo? No caso aqui, foi retirado a letra O da partícula de negatividade not. Observe aí. E agora a forma interrogativa
Também aqui tem das duas formas, a forma sem contração normal e a forma contraída. Observe que aqui há uma diferença. Na estrutura da forma afirmativa e da forma negativa, primeiro vem na construção o pronome pessoal. O I, you, he, she e outros. Aqui, na forma interrogativa, há uma inversão de posição. Primeiro vem o verbo, depois vem o pronome. Retornando aqui para a gente observar, da forma negativa, primeiro vem o pronome pessoal, I, you, he, depois vem o verbo, am, are, is e assim sucessivamente. Na forma interrogativa, há uma inversão de posição, como eu falei anteriormente. E também é colocado ao final o ponto de interrogação, tá certo? Vocês observando bem, dá para fazer a atividade tranquilamente. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos, ok? Então, nós temos aí, ó, I, utilizou o am, I student, eu sou um estudante ou uma estudante. O am acompanhando o I. You are a student, você é um estudante ou uma estudante. Observe o verbo to be agora aqui, o are, acompanhando o pronome pessoal you. She is a student. O she acompanha aí o is, que é o verbo to be. Certo? Então, é importante que a gente consiga fixar quais pronomes pessoais acompanham qual forma do verbo se apresentar, tá certo? Se é o am, se é o are ou se é o is, ok? Espero ter contribuído com vocês e até a próxima videoaula.